Olá, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a questão da teoria da guerra justa, tá? Está se discutindo muito agora no contexto da... Hoje é dia 16 de abril de 2026, nós estamos aí acompanhando o contexto da guerra do Irã, dos Estados Unidos contra o Irã, os Estados Unidos e Israel, né? E aí está se discutindo, né, se a guerra é justa ou não. Entrou no contexto aí o Papa Leão XIV, tá? Que criticou, né? Por exemplo, dizendo que Deus não abençoa, né? Uma coisa assim, que Deus não abençoa aqueles que levantam as armas. Tá? Mas aí nós temos que analisar o motivo de alguém levantar armas, né? Se ele está numa situação de normalidade e ele resolve por ambição, né? Ambição, por desejo de conquista, né? Fazendo a guerra, por iniciativa dele. Ou se ele está reagindo a um mal que está sendo feito pela outra parte, né? Então, são situações bem diferentes. Então, a gente procura relembrar ali o pensamento aí dos filósofos, né, que cunharam esse conceito aí, as ideias aí de guerra justa, né? Citando principalmente o Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, tempo depois, Francisco de Vitoria, né, e Francisco Soares. Eu acho que são quatro dos principais aí que a gente deveria citar. Os três primeiros, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria, mais ou menos convergem, né, no sentido de dizer o seguinte: que a guerra é justa, existem situações que a guerra é justa, que você está justificado, né? E aí eu, particularmente, eu acho que até é desejável, né, que você combata o mal, né? Mas a igreja, normalmente ela não coloca como um desejo, ela nunca quer, nunca acha que você deve, né? Mas ela aceita e entende que você está fazendo uma coisa certa quando você está combatendo o mal. Quando alguém está fazendo mal, por exemplo, aí a gente sabe aí de ditaduras que invadiram outros países, né? Massacram população civil, né? Situações de prisões ilegais, de tortura, de assassinatos, né? E de massacres, às vezes, em larga escala. Então, quando é uma situação assim, quando tem inocentes sofrendo, normalmente é justificada a guerra, né? Então, aí a doutrina aí, pelo menos seguida por esses filósofos aí, aqueles que concordam com eles, que há justificativa para a guerra. Você está evitando o mal, né? E mesmo que você não tenha um ataque por parte do outro país, por exemplo, e numa situação de aparente paz, você pode estar vivendo uma situação que o Santo Agostinho chama de paz maligna, que é uma situação em que não há guerra, mas há sofrimento humano porque há uma ditadura, né? Um déspota no poder, um grupo de déspotas no poder, que massacra, que prende, que tortura, que executa, né, as pessoas. Então, nessa situação também, claro que toda situação é uma situação que tem que ser avaliada, caso a caso, se justifica ou não, né? Mas nessas situações, normalmente, né, historicamente, a igreja tem concordado, entendeu? Você tem, no caso ali, por exemplo, as cruzadas, né? E que foram criadas como uma forma de proteger, né, os peregrinos ali que eram massacrados, eram atacados, né, e tal, sofriam todo tipo de violência, né? Então se criou, né, ali os cavaleiros templários e tal, e outros ali, guerreiros ali que lutavam com o objetivo de, pelo menos o objetivo era, não dá para dizer que todo mundo era perfeito ali, mas a ideia é essa, né? O objetivo era esse. Então tem que ter um objetivo reto, um objetivo, né, de fazer o bem, que tem um resultado para o bem das pessoas, né? E vai ter o conflito com as pessoas más, as pessoas que fazem o mal, né? Então basicamente é esse a essência, né?
O Francisco Soares, mais recente, um filósofo mais recente, então, ele coloca uma ponderação em relação à proporcionalidade, né? Você tem que ser proporcional e fazer dentro do necessário, não extrapolar coisas que não sejam necessárias fazer, né? Então você procura ser pontual, procura evitar efeitos colaterais de inocentes e tal. Então, no meu entendimento, até onde eu estudei a questão da guerra justa, você pode justificar sim. Então, agora trazendo aqui para a situação da discussão entre o Papa Leão XIV e o Donald Trump, né, que estão numa discussão aí que eu acho que eles não precisariam entrar numa discussão dessa forma, eles poderiam ter um entendimento melhor. Eu tendo apesar de que eu gosto muito do Papa Leão XIV, eu em algumas falas dele, criticando, né, diretamente ou indiretamente o Donald Trump, a guerra, eu acho que ele não está muito de acordo, né? Tá tendo um pensamento um pouco diferente do tradicional da igreja, tá? Que aceita sim, que é justo sim, as situações em que há defesa de inocente. A guerra é feita para defender os inocentes dentro da proporcionalidade, tá? Mesmo que não seja necessariamente um país que tenha sido diretamente atacado, embora aí me parece que houve, né, muitas ações aí, ou pelo menos ameaças aí por parte, por exemplo, aí no caso do Irã, contra Israel e contra outros países, aí pelo menos grandes ameaças, né, inclusive ameaças de destruir Israel e tal. Mas não vou entrar em detalhes, em notícias aí de tabloide, né? Mas existe ali, então, ameaças e até ações aí concretas aí que se dizem, né, se acredita que possa o Irã estar por trás e que o Irã estaria se preparando, né? Já demonstrou agora na guerra mesmo que tinha muita arma lá, uma quantidade enorme, gigantesca de arma, e colocando em termos de ameaça. Então, eu acho que era crível de que se deixasse da situação que ele ia continuar ali matando, né, massacrando população, massacrando mulheres e tudo, e obtendo uma bomba atômica. Era quase que declarado, né, por parte deles que iriam utilizar ali notadamente contra Israel, talvez até algum outro país, né? Então aí os Estados Unidos entraram como para evitar o mal, né? E aí, claro, há a guerra, né? Há o conflito, né? Mas então no meu entendimento, nesses casos é justificado sim, é aceito sim, né? O uso das armas, tá? A forma como o Papa falou e a forma também como o Trump está respondendo, eu acho que não é muito bom, não ajuda muito. Acho que eles poderiam ter um entendimento melhor. Como eu justificaria? Por que será que o Papa falou daquela forma? Aí eu tenho uma opinião pessoal que eu acho que o Papa me parece que está procurando ser diplomático, tá? Com o resto do mundo, com as outras religiões, né? Visando botar panos quentes, né? Não escalar, não gerar um efeito psicológico, né? Nos outros países, e especialmente ali no caso a religião muçulmana, né? Que tem uma forma uma mentalidade diferente, né? Em relação a isso. E eu penso que o Papa está querendo botar panos quentes e dizer assim, não, olha, o que eu não quero guerra, então eu vou criticar e tal, mas eu até acredito, até por ele ser um augustiniano, né, que estudou em escola de agustiniana de Santo Agostinho, né, tem uma formação, né, dentro do conhecimento de Santo Agostinho, então eu tenho certeza que ele conhece essa teoria e ele sabe que tem justificativa, tem uma justificativa aí, no caso, para usar a força militar, tá?
Só acho que ali, então, ele está procurando ser diplomático, na minha interpretação. E o Trump poderia também entender isso e relevar um pouco e não ficar ali de provocação, porque eu acho que, no fundo, eles estão do mesmo lado, né? Do lado do mundo ocidental, do mundo civilizado, que quer o bem, que busca o bem, né? E aí uma divisão aqui não ajuda muito, tá? Bom, pessoal, espero ter ajudado aí a esclarecer um pouquinho o que fala a teoria da guerra justa, tá? Esclarecer que ela não não é uma teoria pacifista, que você não pode lutar. Não, que você deve lutar sim. Eu acho que há quase que um consenso aí nos filósofos, pelo menos dos que eu acho mais coerentes, de que você, muitas vezes, você precisa sem lutar, porque se você não lutar, você vai desaparecer. Isso aí já se mostrou pela história. Tá bom? Espero ter ajudado, agradeço. Qualquer coisa, coloque seus comentários aí. Se puderem curtir e compartilhar o vídeo também, eu agradeço. Tá bom? Muito obrigado, um abraço.